pelo que eu percebo no debate público brasileiro, está tudo menos claro, né, de saber o que é autoritarismo e o que é totalitarismo. Autoritarismo e totalitarismo. Sempre que eu entro em sala de aula e começo a organizar assim, bom, como é que eu vou ensinar para os alunos o que é autoritarismo, o que é totalitarismo, eu me coloco a seguinte questão: para que servem essas taxonomias? Por que a gente está categorizando determinados tipos de evento, dados os processos históricos, dessa forma? Por que eu só não descrevo os fatos, os eventos? Por que eu parto de uma superestrutura, né, de uma estrutura conceitual, para tentar dar forma ao mundo? Esse é um pouco do paradigma, assim, do desafio do historiador, que de alguma forma a gente olha para o passado como um ofício profissional. Eu estou chegando para os alunos, para quem quer me escutar, e estou tentando dar forma para o passado. E esses conceitos, autoritarismo, totalitarismo, nos ajudam, de certa forma, a organizar os eventos do passado em alguns grupos. Só que, pelo que eu percebo no debate público brasileiro, está tudo menos claro, né, de saber o que é autoritarismo e o que é totalitarismo. Então, nesse vídeo, eu vou tentar explicar um pouco como é que a gente pode entender esses conceitos de uma forma bastante didática. Quando eu falo em autoritarismo, eu estou falando sobretudo de um fenômeno que se notabiliza no século passado, no século XX. Totalitarismo também. Mas no caso do autoritarismo, significa o quê? Estabelecer um controle sobre o povo, sobre a massa popular, que é um controle de restrição de direitos. Um sistema autoritário, a gente pode encontrar ele na ditadura brasileira militar, na ditadura argentina, do Chile. Ou seja, são regimes que fazem o quê? Geralmente eles estabelecem a abolição dos partidos políticos ou, em alguns casos, como no nosso sistema Arena versus MDB na ditadura militar, 2 partidos políticos, um do regime e um de oposição. De uma forma de dar vazão limitada aos partidos. Mas geralmente há um controle férreo e duro da atividade política partidária. Um sistema autoritário é basicamente uma ditadura que pode ser mais ou menos dura, mais ou menos firme. Ela vai ter censura, geralmente, ela pode ocorrer frequentemente casos de tortura, violação de direitos humanos. Ela aposta num tipo de modernização autoritária que vai estabelecer uma série de restrições de direitos, mas em alguma dimensão vamos dizer assim, vários espaços da vida humana permanecem intactos. Geralmente, num sistema autoritário, como foi o nosso, os contratos comerciais, civis, permanecem mais ou menos normais. Há uma série de restrições que não afetam várias áreas da vida normal, vamos dizer assim. Por isso que é muito comum no Brasil muita gente dizer que não houve ditadura, porque não sofreu com a ditadura. A ditadura não o alcançou, não o afetou, ninguém da sua família foi perseguido, ele não sofreu nada na faculdade, no trabalho, na vida, etc. A vida seguiu seu curso normal. Então, um sistema autoritário geralmente é um sistema de abolição democrática e de controle social em várias frentes. Agora, isso que é, vamos dizer assim, o arquétipo básico de uma ditadura, se diferencia de outros regimes, sobretudo os regimes ditos totalitários. E aqui a semântica ela é crucial para entender o conceito. Um regime totalitário, ele vai colocar uma tentativa de controle total da sociedade. Ou seja, a política não apenas mais está controlada por um tipo de nova autoridade, com perdão da redundância, autoritária, mas a política é subvertida para fins de controle total da vida humana. A gente vai perceber isso na União Soviética do Stalin, na Alemanha nazista. 2 regimes, um comunista e um fascista, que vão olhar então para a ideia de controle social coletivo brutal. No caso do stalinismo, isso é patente no sentido de que na troca da guarda de Lenin para Stalin, começam o quê? Expurgos, coletivização de terras, o Partido Único, que a União Soviética é pioneira, a readequação do Gulag czarista para um Gulag de fato soviético muito mais potente, brutal e cruel, que vai usar do trabalho forçado como um trabalho para a morte, não é mais uma prisão política sequer, que poderia acontecer no regime autoritário, mas é uma prisão política de reeducação forçada.
de estabelecer o que é politicamente correto e incorreto, e a partir disso fazer as pessoas trabalharem até a morte. Quase já se assemelhando a uma ideia também de campo de extermínio, que é o caso específico do nazismo. O totalitarismo alemão da época do nazismo é um totalitarismo no sentido de escolher quem são amigos, que são os amigos do regime, e os inimigos. Por isso a definição amigo-inimigo, friend versus foe em inglês, que o Carl Schmitt, o famoso ideólogo do Terceiro Reich, estabelece de forma filosófica. Ou seja, essa ideia de que não existem regras estabelecidas democraticamente ou mesmo juridicamente, existe um princípio do Führer, um princípio do Hitler, e temos que interpretar o mundo de acordo com a vontade do comandante em chefe. E o totalitarismo surge então com essa ideia de controle de tudo. O clube de bocha da Alemanha, o clube de esgrima, de futebol, de qualquer clube social tem que se nazistificar. Ou seja, o controle da sociedade não é um controle de restrição de alguns veículos para o regime se estabelecer e se consolidar. A ideia é subverter a própria ideia de política, de sociedade, de instituição e fazer um controle total. Vejam, o controle nunca é total porque o ser humano é caótico, o ser humano ele geralmente tem muitos mais recursos que a gente presume e ele sempre consegue fugir do controle da vigilância. Ou seja, o controle nunca é total, mas o totalitarismo ele joga nessa pretensão de controle total. E aqui surge a questão talvez mais emblemática. Totalitarismo nazista ele é de uma clareza meridiana por causa do Holocausto, por causa do extermínio de judeus, comunistas, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e assim por diante. Ou seja, a pretensão de controle total também é uma pretensão de extermínio de seres humanos como se fossem animais que vão para o abate. Então isso está muito claro em termos conceituais. E aqui surge a dúvida. E o outro fascismo de época, que estabeleceu um regime político, o caso da Itália fascista, foi totalitária ou não? A Hannah Arendt, ela titubeia, ela hesita em colocar a Itália como fascista. Hoje, se a gente olhar para a grande historiografia italiana contemporânea, sobretudo um cara chamado Emilio Gentile, que é talvez o principal historiador vivo do fascismo, a Itália também foi totalitária, porque houve esse ímpeto, essa tentação e essa vontade totalitária de controle de todos os âmbitos da vida social, por mais incompleto que talvez tenha sido esse processo. Percebam, autoritarismo seria assim, o arquétipo de uma ditadura. Totalitarismo é um processo novo, típico do século XX. Ou seja, ele é uma inovação em termos de crueldade, violência, etc. Mas é uma inovação conceitual. Ou seja, são novos regimes que, de certa forma, saturam a própria ideia de ditadura que nós tínhamos no século XIX. O totalitarismo é uma versão saturada, totalmente radicalizada, de uma ditadura, entre aspas, normal do XIX ou comecinho do século XX. Há uma mudança no sentido também da maldade humana, se a gente for pensar dessa forma. E, para concluir, a questão que não está respondida hoje é, bom, e depois da Segunda Guerra Mundial? Nós tivemos totalitarismos? Olha, eu diria que sim. Nós tivemos, talvez, um totalitarismo na China maoísta. Talvez na Síria, do Hafez al-Assad, do Bashar al-Assad, que é o regime que caiu agora, com os relatos que a gente tem hoje de como era a sociedade, de como as prisões se estruturavam, talvez sim. São discussões em aberto. Agora, o que nos importa é saber isso. Autoritarismo é uma coisa, totalitarismo é outra. E esse debate, ele tem que ser travado para além de uma dicotomia direita-esquerda, gosto, não gosto, eu sou a favor da União Soviética, eu sou a favor do nazismo, que nós temos gente que coaduna com esses tipos de regimes. O importante é saber o seguinte, essa aqui, como toda discussão conceitual, é uma discussão que tem que ser travada.